Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor, esteja com você, com toda a sua família. Eu sou Clésio Ribeiro, quero te convidar nesse momento para a gente refletir numa palavra de Deus. Antes de mais nada, quero te pedir, não saia daqui, vá até o final desse vídeo. No final eu estarei orando por você e por toda a sua família. E aqui nesse começo, eu quero começar já falando com você sobre uma pergunta. O que é que você tem nas mãos? Claro que não é nessas mãos físicas que você está olhando aí agora. Mas o que você tem hoje é aquilo que Deus vai te usar para você começar a executar o bom propósito que Ele tem para a sua vida. Porque Deus tem planos para você, não é mesmo? A palavra de Deus nos diz: sou eu que sei os planos que tenho para ti, diz o Senhor. Quando a palavra falada com Jeremias, que falamos sobre isso, diz que é planos de paz e não de guerra, é planos de fazer prosperar e de não causar nenhum mal. Por isso que vem a pergunta: o que você tem nas mãos? Isso daí também foi perguntado para Moisés. Se a gente parar para analisar o texto de Êxodo no capítulo 4, no verso 1 ao verso 4, vamos ler. Diz assim: Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim? E se nem quiserem me ouvir? E disseram: o Senhor não lhe apareceu? Então lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em suas mãos. Observe que essa pergunta, o que você tem nas mãos, foi o próprio Deus que faz para Moisés. E é óbvio que ele sabia que Moisés tinha uma vara nas mãos. No entanto, quem não tinha reparado que tinha em suas próprias mãos foi Moisés. E quando Moisés, mediante uma palavra de Deus, fala: jogue ela no chão, ele não pensou duas vezes e arremessou aquela vara no chão. Queridos, o que eu quero falar aqui hoje, e eu vou trazer a reflexão, é que tudo aquilo que Deus tem para você, Ele já planejou, você já nasceu assim. Os dons espirituais você vai buscar, mas alguns talentos você já nasceu com ele. Se você fala bem em público, se você não fala bem em público, e ainda mesmo quando você não fala, você pode treinar algumas coisas. E mesmo assim Deus pode dar saídas, usar outras estratégias para que você alcance os planos que Deus tem para você. Mas normalmente você já tem qualificação para começar a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Muitas vezes os milagres vão vir na caminhada. Mas você precisa entender, primeiro, que Deus está com você. Você vai começar a caminhar, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer, mas vão acontecer porque Deus está contigo. E assim aconteceu com Moisés. Moisés tinha tudo para ser alguém traumatizado, sabia? Eu já estive pregando sobre isso. Se você quiser ver um dia a mensagem O Obreiro Aprovado, vai falar muito sobre Moisés. Moisés tinha tudo para ser traumatizado. Ele tinha tudo para ser frustrado. Sabe por quê? Quando ele nasceu, todas as crianças ali ao redor da casa dele estavam morrendo, sendo assassinadas. A mãe dele pega, faz ali um cestinho, coloca aquele cesto, coloca betume para que não entrasse água e arremessa ele sobre as águas, que ela não queria ver o filho dela morrer. E Moisés não morreu, porque quando a água levou Moisés ali, parou na filha de Faraó. E aquela moça, quando viu aquela criança tão linda, pegou ele em suas mãos, levou para criar, cuidar dele. Agora imagina você, Moisés perdeu a sua família, mas Deus tinha ali um milagre. A sua própria mãe foi a sua ama de leite, cuidou dele durante o período que ele estava na casa de Faraó. Mas ele estava sendo cuidado por uma outra família. Não estava sendo cuidado pelaquela família natural a qual tinha dado a luz a ele. Isso parece pouco, mas se você for analisar, quantas pessoas precisam fazer tratamentos psicológicos aí durante anos para superar traumas de uma possível rejeição. E observe que Moisés, ele não foi rejeitado pela sua mãe. Ela foi obrigada a abrir mão dele porque iria morrer. Moisés iria morrer. Porque qualquer soldado egípcio que passasse ali e visse que tinha um filho homem, o mataria. Mas Deus tinha um propósito naquela nação de livramento para aquele povo. E usou a vida de Moisés.
Só que acontece, Moisés cresceu, ele foi tratado pela família de Faraó, ele estudou, cresceu. Quando ele já estava na idade de 40 anos, ele comete um assassinato, um homicídio, e ele foge por causa desse homicídio. Depois de 40 anos que ele já está lá vivendo no deserto, vivendo na região de Midian, quando ele já está longe há muito tempo, Moisés tem um encontro com Deus no Monte Horebe, quando ele estava lá apacentando algumas ovelhas, e ele vê que a sarça queimava e não se consumia. E ele olha para aquela sarça e ele vai até lá ver o que estava acontecendo, que mistério é esse? Por que esse mato está queimando há tanto tempo e não se apagou ainda? E quando ele chega lá, ele ouve uma palavra que muda a sua vida. Moisés, tire os sapatos dos seus pés, tire as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Queridos, não é todo monte que é santo. Nem o Monte Horebe, você não precisa ir lá e tirar os sapatos para chegar lá, não. Você não precisa fazer agora atos proféticos na tua igreja e dar tantas voltas descalços, sem calçados, porque o lugar que você está é santo. Não é isso. Mas naquele momento, Moisés estava tendo um encontro com Deus. Um encontro que mudaria a sua história. E naquele encontro, Deus fala com ele sobre tudo o que ele ia fazer. E quando Moisés olhava para ele não acreditava que ele era capaz de fazer muita coisa. Eu tenho uma coisa a te dizer. É possível que você também esteja passando por isso. Porque eu também passo. Existem profecias na tua vida que você olha e fala, é impossível que isso vá acontecer, porque olha só, eu não tenho essa capacidade toda. É exatamente. Moisés, ao natural, ele não conseguiria fazer aquela vara virar em serpente. Moisés, ao natural, ele saberia que ele não conseguiria livrar todo o povo, porque ele tentou livrar um, e por causa de um ele já havia cometido um homicídio. Imagina como seria a vida dele se ele fosse libertar todo o povo. Ele já entendia que não era possível, porque até mesmo o povo na época não queria ser libertado nem ser liderado por ele. Por isso que ele fugiu. Mas quando ele foge, Faraó, ele vai querer matar ele no deserto. Por isso que ele foge. Ele sabia que ele havia sido denunciado e que a vida dele estaria sendo pedida naquele momento. Por isso ele fugiu. Muitas vezes, pessoas que são chamadas e vocacionadas por Deus, em dado momento da vida, elas decidem fugir. Por quê? Porque é pesado, é pesado. Promessa de Deus não é fácil. Quando você tem uma promessa, você mesmo fica se perguntando, será que é comigo? Será que é para mim? Por que é comigo? Por que eu? Tem meu irmão que é mais forte que eu, tem meu parente que fala melhor que eu, tem meus amigos. Olha aquela outra pessoa que nasceu numa família maravilhosa, mas é com você mesmo que Deus está falando. E Ele está me usando aqui hoje para voltar, para falar com você, para trazer essa palavra de Deus ao seu coração, para que você possa entender quais são os planos que Deus tem para você. E os planos deles são coisas boas. Como o livro de Romanos, capítulo 12, verso 2 diz, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Nós temos que transformar-nos pela renovação do entendimento. Nós temos que transformar esse mundo. E como que vai ser isso? Nós vamos transformar pela nossa mente. Primeiro mudando a mentalidade. Porque essa mentalidade que eu não vou conseguir era a mentalidade de Moisés, o velho Moisés. Primeiro ele tenta fazer com a força dos próprios braços, sozinho, na luta, e ele comete um homicídio. Depois ele vai para o deserto descobrir que ele não tinha capacidade. Depois que ele foi para o deserto e descobriu que ele não conseguia, aí sim ele teve um encontro com Deus. Tira a sandália dos pés, porque ele estava num lugar que era santo. E ele tem aquele encontro com Deus, e quando Deus fala com ele, ele fala que ele não vai conseguir. Ele faz um desafio, Deus fala, o que você tem nas mãos? Tem uma vara. E é isso que eu quero dizer para você. Que o que você precisa fazer, o próximo passo, Deus já te deu. As ferramentas necessárias para o próximo passo, Deus já te deu. Não adianta você ficar olhando para daqui 50, 60 passos adiante. Você tem que olhar para o primeiro. Nenhuma maratona é vencida sem que você comece dando o primeiro passo. Tudo tem que começar pelo primeiro passo. Uma locomotiva, quando parte de uma estação, ela não parte a toda velocidade, ela parte devagarzinho, porque é muito peso que ela está carregando. Um avião, quando vai sair do aeroporto, ele parte devagarzinho, até que aquelas turbinas encham e dá toda a força suficiente para dar aquele empuxo, para arremessar para o próximo estágio. E você precisa entender que para o primeiro estágio, você já tem as ferramentas necessárias. Moisés tinha uma vara, o que você tem na mão? O que Deus tem para você? Quais são as promessas que Deus tem para você?
Porque nós sabemos que nem todo mundo é Moisés, que nem todo mundo vai ser o libertador de coisa nenhuma. Algumas pessoas são chamadas para grandes coisas, outros para situações medianas. Claro que você também foi chamado, você pode ser rei, você pode ser príncipe. Deus te chamou para ser embaixador do reino dele aqui na terra. E o que ele tem para você, ele já te deu as ferramentas, está aí com você. É você que muitas vezes não observa. Pare para analisar na tua vida. Olha só a quantidade de coisa que você já passou. Olha quanto sofrimento você já passou. Não é à toa. Deus está te preparando para algo maior. Assim como Moisés passou 40 anos ali naquele deserto, levando aquelas ovelhas para lá e para cá, até que num dia normal, como se nada tivesse acontecendo, normal, como pode falar hoje as crianças, do nada ele olha para aquela árvore e aí vê ela queimando. Um arbusto queimando, queima rapidinho, vai passar logo, mas passa o dia inteiro e nada, tá aquele fogo ali ardendo, queimando, e a sarça queimava e aquele fogo não se consumia, não acabava com o fogo. Ele vai olhar, o que é que tem de especial nessa sarça? Eu tenho uma coisa para te dizer, Deus ainda usa sarça. Eu sou a sarça que está aqui queimando na tua frente nesse momento para te dizer: ei, tire a sandália dos teus pés, porque aonde você está andando é santo. Aonde é santo? Esse mundo é santo, porque Deus santificou. Agora olhe, veja o que você tem nas mãos, porque Deus já deu as ferramentas necessárias para você começar a fazer a obra que Ele mandou você fazer. Não adianta você achar que Deus vai usar pessoas especiais, que gente que tem poderes especiais, porque não tem. Deus não vai usar os anjos, vai usar pessoas como eu e como você. Somos todos sarças em um determinado momento. Em outro momento somos profetas também. Então observa que Moisés ele tinha tudo para ser traumatizado. E você, quantos traumas na tua vida você já passou? Foi difícil chegar até aqui, não foi? Mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar. O próximo passo que você vai dar vai ser em fé. E quando você caminha pela fé, Deus opera os milagres como operou na vida de Moisés. Uma simples vara se transforma em uma serpente. E ele corre com medo. Mas aí Deus fala: por que você está correndo? Vai lá e pega ela pelo rabo. Quando pega, volta a ser uma serpente novamente. Você pode até ter medo de operar nos dons que Deus já te deu, nos talentos que você já te deu. Mas quando você começar a fazer, você vai ver que é fácil, que basta você dominá-lo, que você vai conseguir chegar lá. Antes de continuar essa mensagem aqui, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa um like, ativa o sininho para receber mais mensagens. Meu canal tem um monte de mensagem aqui que você pode ouvir e juntos nós vamos crescer na fé, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu imagino que Moisés ele deve ter pensado: ah, se eu pudesse voltar atrás, ah, se eu pudesse voltar no passado, eu não cometeria os mesmos erros que eu cometi. Se eu pudesse voltar no passado, eu jamais teria comprado aquela briga que não era minha. É assim que nós fazemos. Muitas vezes nós entramos em confusões que não é nossa. Nós compramos brigas que não é nossa. Nós queremos fazer as coisas de acordo com o nosso jeito, não foi isso que Deus mandou a gente fazer. Daí quando a gente vai ver, estamos atolados em problemas. Mas eu quero dizer aqui para você, que se você olhar para trás, não tem nada que você possa fazer para mudar o seu passado. Mas o seu presente, você tem hoje uma ordem do Senhor, falando para você: olhe para suas mãos, olhe para aquilo que Ele já te deu. Dê o primeiro passo, que o segundo passo Ele vai continuar te sustentando e dando as estratégias para você seguir sempre adiante. Moisés pensou como você. Se eu tivesse uma chance de voltar ao passado, eu não teria feito nada daquilo. Mas não é possível voltar ao passado. Temos que fazer como o apóstolo Paulo que diz nas Escrituras, no texto de Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Essas coisas que nós temos que fazer, esquecer do que ficou para trás. E saber que aquele Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Texto de Paulo para a igreja de Efésios. Deus ele é muito maior. Ele vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós opera. E que poder é esse? É o poder do Espírito Santo, que Jesus disse que Ele não nos deixaria órfão. Ele mandaria outro, o Consolador, o Paracleto, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas que vocês o conhecem. Que Ele estará em vós, Ele habitará em vós para sempre. Moisés pensou: se eu pudesse voltar ao passado,
o que eu faria? Ele teria que voltar ali, porque ele teria que passar pelo deserto, ele teria que experimentar aquela faculdade da vida, para que ele pudesse entender que estava chegando o momento dele depender única e exclusivamente de Deus. E vale a pena depender única e exclusivamente de Deus. Porque quando nós dependemos de nós mesmos, nós achamos que nós somos muito bons, nós achamos que nós estamos com a bola toda, nós achamos que nós somos capazes, mas a capacidade é de Deus. Os dons é dele, é ele que opera. Ele faz na hora que ele quer, quando ele bem entende. E se ele falou que ele vai te usar para alguma coisa, acredite, ele vai te usar. Moisés estava com 80 anos de idade, pensa isso, já era um senhorzinho. Ele já estava no deserto há 40 anos. Quando Deus tem um plano para você, tudo na sua vida que vai acontecer, nada é por acaso, tudo é para forjar um caráter, que ele vai moldar você até que você se torne a estatura de um varão perfeito. Ele vai te moldar. É necessário passar por alguns ajustes para que você possa tirar os melhores sons da sua vida. É preciso ser afinado. Querido, tem que entender que nós estamos aqui em guerra e nós temos que ter um treinamento nesse exército, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades. Nós temos que lutar com as armas certas, nós temos que buscar em Deus, nós temos que buscar santificação, nós temos que buscar viver uma vida de retidão, mas nós temos que encher-nos do Espírito Santo, para que a gente possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como eu já mencionei aqui. Moisés esteve lá, apacentando o rebanho do sogro dele. E quando ele estava fazendo algo tão simples, ele teve um encontro com Deus genuíno. É isso que acontece nas nossas vidas. Isso que acontece na sua, aconteceu comigo também. Nós estamos na nossa vida cotidiana e Deus resolve tirar-nos de onde nós estávamos e nos colocar em outro lugar, para que a gente tenha um verdadeiro encontro com Ele. Porque normalmente nós levamos a nossa vida tudo normal, nós fazemos como todos os outros. Até pouco tempo eu estava trabalhando em empresas e fazendo a mesma coisa que todo mundo fazia, reclamando da situação e pensando o que eu posso fazer para mudar isso. E achava algumas soluções para mudar, mas é difícil sair da nossa zona de conforto. Quando a gente cria aquela zona de conforto, a gente não quer sair. Mas chega um dado momento que a gente precisa ter um encontro com Deus. A gente precisa olhar para a sarça queimando para poder entender que ainda tem uma seta apontando para Cristo, nos direcionando para mudar a nossa vida, para mudar de lugar. E nós precisamos fazer isso. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos, porque nós estamos aqui para entender que tem algo que Deus conta conosco. Ele não enviou os anjos para fazer isso. Os anjos não vão pregar o Evangelho, não vão anunciar o Evangelho da paz. Mas essa incumbência cabe a nós. Nós que hoje temos que adorar ao Pai em espírito e em verdade, nós temos que anunciar o Evangelho também. O que você tem nas mãos é tudo aquilo que você precisa para começar aquilo que Deus está fazendo e quer fazer através da tua vida. Hoje eu estou aqui, estou falando com você. Tudo que eu preciso hoje para falar com você, Deus já me deu. Eu tenho uma voz, eu tenho aqui uma Bíblia. Está bem já usada, porque eu uso bastante, eu leio bastante ela. Eu tenho aqui uma câmera virada para mim. E eu estou aqui usando a minha voz para profetizar na sua vida que esse é o momento que a sarça está queimando na tua frente e Deus está te chamando para você tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Mude a sua vida, mude a estação. Não dá para viver no inverno para sempre, não dá para viver no verão para sempre. Nós temos que ter primavera, verão, outono, inverno. A fase da tua vida já passou, basta você agora querer sair daí e começar a cumprir os planos de Deus para a sua vida. Queridos, eu aprendi que quando uma pessoa passa muito tempo, é normal todos nós termos provação, mas quando uma pessoa passa muito tempo sendo provado por Deus, muito tempo no deserto, ela é rebelde. Então deixa de rebeldia, não perca mais tempo, tome posse, vá para a posição a qual Cristo o vocacionou e comece a executar os planos de Deus para a tua vida. Se você parar para pensar, como eu estou mencionando aqui, o milagre de Deus, ele começa com aquilo que ele já te deu, você já tem, está nas suas mãos. E no meio das adversidades, talvez
você tem apenas uma pequena fé. Você fala, olha, eu tenho pouca fé. Como Pedro. Pedro tinha uma pequena fé. Deus o chama, ô homem de pouca fé, até quando terei que suportá-vos? Mas o próprio Jesus diz, se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, você dirá a esse monte, saia daqui e se lance ao meio dos mares. É difícil pensar nisso, né? Muitas pessoas acham que é pequena como um grão de mostarda. Não é pequena como um grão de mostarda. É semelhante a um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, ele mesmo sendo uma semente pequena, quando lançado na terra, quando ela morre, que ela cresce, se torna uma árvore muito grande. Se torna uma árvore grande e os passarinhos vêm e fazem ninho sobre ela. Porque é segura. Então, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, que aparentemente é pequena, mas que dentro dela carrega um código DNA dela, dentro dela carrega um código que é capaz de fazer ela se transformar numa grande árvore e frutificar e produzir muito. Você é assim. Você precisa ser cultivado na fé para que você possa crescer na fé dia após dia, e nada melhor que os desertos da vida, as aflições da vida, o sofrimento da vida. Ele nos molda para que a gente possa chegar a essa estatura no varão perfeito. A vara de Moisés simbolizava seu único auxílio no meio do nada. Uma vara ali, ele poderia segurar uma ovelha, ele poderia tocar numa ovelha, puxar ela se ela estivesse numa situação difícil. Se um lobo viesse, ele poderia atacar com aquela madeira no lobo para não ser mordido pelo aquele animal. Ele poderia usar a vara para se livrar de uma serpente, de qualquer coisa. Mas Deus estava usando aquela ferramenta de trabalho para que ele usasse ela em prol do reino de Deus, para que fosse lá libertar o povo, servindo como um primeiro sinal. Se nós olharmos nas Sagradas Escrituras, outros homens passaram por isso também. Sansão, só com uma queixada de jumento, com uma mandíbula, com essa parte do dente, a cabeça, a parte da frente de um jumento, ele matou 1000 homens. Mas só que ele estava cheio da presença de Deus na vida dele. E não foram qualquer homens, eram inimigos, era uma guerra. Eles estavam em guerra. O povo de Israel estava naquela terra ali, era uma promessa de Deus para a vida deles, e estavam tendo uma disputa por aquela terra. E Sansão foi chamado por Deus para ser o libertador. Só que ele ficava querendo viver uma vida dupla, e não dá para viver uma vida dupla. Nós temos que ser como Moisés, que apesar de ter erros na vida dele, assim como você tem erros, eu também tenho erros no meu passado, nós temos que pedir perdão a Deus, e Ele é capaz de nos perdoar. Quando? É agora. A partir do momento que a gente se arrepende, pede perdão, confessa e deixa, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E a gente passa a viver em novidade de vida, como foi na vida de Sansão. Num dado momento na vida dele, depois ele ter errado tanto, depois ele ter cometido todos os pecados que um nazireu não poderia cometer, ele está lá sem os olhos, cego, rodando ali um moinho, quando ele vê que está tendo aquela festa, que está todos os principais dos filisteus naquele templo. Ele ora e pede a Deus, Senhor, esforça-me mais uma vez, e que eu possa eliminar todos esses filisteus. Ele vai lá e quebra aquele templo e morre juntamente com todos os outros. Mas ele causou um grande estrago no terreno do inimigo, mas ele teve que pedir misericórdia a Deus. Davi, somente com uma funda e 5 pedras, algumas pedras, ele arremessa aquelas pedras na testa do gigante e corta a cabeça com a própria espada daquele gigante. Davi, quem era Davi? Ele não era ninguém naquela época, ele era só um menino. E Deus usa menino para matar o gigante. Gideão, ele diz, quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou menor da casa de papai. Eu sou menor da minha tribo. Mas Deus fala, é nessa força mesmo que você vai. E ele leva aquele monte de homens, e Deus vai mandando, não, esse tanto não, esse tanto não, esse tanto não, e sobra só ele mais 300. E com 300 veio a vitória para o povo de Deus. Para que o milagre aconteça, é necessário que jogamos a única coisa que nós temos, aquilo que nós estamos apegados, nós temos que jogar no chão. A fé, ela só produz milagre se nós dermos um passo. Para Moisés, o que ele tinha na mão era a vara, ele teve que arremessar no chão. Para Davi, era aquela pedra, ele teve que girar e arremessar sobre o gigante. Muitas vezes, nós temos que entender que semente é para ser semeada, não é simplesmente para comer tudo. Nós temos que semear as nossas sementes para que possa ter vida no futuro. Aquela vara
que tinha ajudado Moisés pelo caminho, às vezes como muleta, às vezes como a sua companheira para se livrar de alguns animais peçonhentos do deserto, para também lutar contra lobos. Agora Deus o usa para corrigir uma rota de um povo e tirar um povo da escravidão. Moisés então teve de correr porque a vara se transformou numa serpente. Quando Moisés corre da vara, Deus dá uma ordem para ele: por que você está correndo? Volta e pegue ela de volta. Queridos, muitas vezes quando nós semeamos, nós estamos trabalhando no reino de Deus. Existem situações que vão nos confrontar, que vão nos dar medo. Porque fé é isso, nós andarmos em direção ao desconhecido. Vai ter medo, mas Deus vem e nos manda: volte lá, recomece tudo, pegue lá de volta. Pegue pelo rabo da serpente. Ele foi lá e pegou pela cauda da serpente e se transformou em uma vara de novo. E ele viu que o poder estava nele, não na vara. Aquela serpente não teria poder nenhum contra ele. Naquele momento, Deus fez com que Moisés entendesse que era necessário enfrentar os medos. Para você viver os milagres de Deus na sua vida, você vai ter que enfrentar os seus medos. Medos de falar em público, medos de se expor, medo de não ser aceito. Tem todos esses medos. Todos nós temos medos. Todos nós temos angústias, mas você precisa vencer os seus medos. Porque quem foi que disse para você que você não é aceito? Se Deus mandou o seu único filho para morrer por você, se uma única alma vale mais do que todas as riquezas do mundo, você tem valor. Você vale mais do que o diamante mais precioso encontrado na face da terra. Você vale tanto que Deus mandou o seu único filho para morrer por você. Por mim também. Então acredite, livre-se dos seus medos e creia. Deus está contigo, a vara dele e o cajado dele te consola. É ele mesmo que vai preparar uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. É ele mesmo que vai ungir a sua cabeça com óleo. É ele mesmo que vai fazer o seu cálice transbordar. Temos que entender que a palavra de Deus, ela está aqui para nós praticarmos ela, para nós acreditarmos, para nós perseverarmos, porque tudo aquilo que Deus quer, Ele já nos capacitou e nós precisamos dar o primeiro passo. Por que que nós temos que nos livrar dos nossos medos? Porque o medo faz com que nós nos paralisamos. Às vezes, frente a pequenos desafios, nós travamos. Você já deve ter visto pessoas extremamente fortes, musculosas, altamente capacitadas, ver uma barata, trava. Ver um rato. Cheguei numa casa, uma ocasião, que estava um colega meu em cima da mesa, a mulher dele pulando por cima de um outro móvel, e a sogra dele, uma velhinha, já bem, foi lá com um cabo de vassoura e toma, matou o rato. Um homem musculoso, com medo de um ratinho, de um camundongo. A esposa dele também, a sogra dele foi lá e eliminou. Por quê? Porque ela não tinha medo de rato. Para eles aquele rato era um monstro enorme. Nós temos que pensar e entender que muitas vezes os nossos medos transformam algo simples num monstro enorme. Mas tenha certeza de uma coisa, foi o próprio Deus que disse, que colocou sobre a autoridade sobre o homem para governar sobre todos os animais no reino da terra. Então até sobre os animais nós temos poder sobre quase tudo. Tudo que está aqui, Jesus mesmo quando acalmou a tempestade, ele disse: acala-te vento, calma-te mar. Ele fala para os discípulos: se vocês creem, vocês poderão fazer as obras que eu faço e farão maiores ainda. Então Deus nos deu autoridade também até sobre os fenômenos naturais. Basta crer, basta crer. Livrar-se do medo. Eu tenho orientado alguns irmãos que caminham comigo, que muitas vezes eles têm medo de orar por alguém que está doente. Eles tinham medo, né? Porque eles tinham medo do que as pessoas iam falar se nada acontecesse. E eu fui explicar para eles: bom, em primeiro lugar, se você orar por alguém que está doente, que está enfermo, e nada acontecer, você não fez nada demais, porque você fez o que todo mundo faz. Todo mundo ora e nada acontece. Segunda coisa, você está provando para todo mundo que você não está inventando, que você não está manipulando as pessoas para forjar falsos testemunhos. Agora, se você orar e algo acontecer e aquela pessoa foi curada, não é o seu nome que está em jogo. Não é você que vai ser honrado, não é você que vai ser glorificado. Quem vai ser glorificado é Deus, porque o dom é dele. Então por que o medo?
de fazer aquilo que Deus mandou. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, os sinais seguirão os que creem, em meu nome colocarão a mão em serpente como Moisés fez, em meu nome se tomar alguma coisa mortífera não fará mal algum, os sinais seguirão os que creem. Jesus deu ordem para sair, para orar e curar os enfermos, ele mesmo fazia isso. Daí a pessoa morre de medo. Por quê? Porque ele tem medo do que vão falar dele, de qual a reputação. Querido, entenda uma coisa: se você for uma pessoa excelente, muitas pessoas vão gostar de você por causa disso, e outras vão te odiar pelo mesmo motivo, porque tentam ser excelente e não conseguem. Então não tente agradar as pessoas, não tem como agradar todo mundo. Sempre vai ter pessoas falando mal de você. Então o próximo enfermo que tiver à tua frente, ore, repreenda a doença. Se ela for curada, foi Deus que curou. Se ela não foi curada, é porque Deus não quis curar, e glória seja dada ao nome do Senhor por tudo isso. Então livre-se do medo, livre-se dessa angústia. Para de ter medo. O medo está te travando. Saia da tua zona de conforto, começa a dar passos em fé. Quem sabe você pode ser aquela pessoa que vai escrever o próximo livro da galeria dos heróis da fé. Creia, Deus está contigo. Ele não abre mão de você. Para onde você for, Ele está sempre ali olhando para você. E o Espírito Santo do Senhor está ao teu lado, te guiando, te guardando, fazendo você prosperar em todos os seus caminhos. Quando Deus quer fazer algo grande, às vezes Ele quer, para agir e fazer algo muito grande, Ele tem que tirar tudo aquilo que os nossos olhos valorizam. Muitas vezes, queridos, nós temos que nos livrar dos nossos ídolos. Às vezes, como Moisés, o caso de Moisés. Moisés, ele estava no centro de tudo. Ele era o filho da filha de Faraó. Ele era muito importante. E Deus o tirou dali, leva para o deserto. Depois do deserto ele está lá cuidando das ovelhas. Ele prosperou com aquelas ovelhas do seu sogro. E Deus vai e o tira de lá de novo e manda de volta. Agora vai lá fazer o milagre. Muitas vezes Deus, para fazer alguma coisa grande na vida de uma pessoa, Ele tira tudo. Ele tira tudo. Isso aconteceu na minha vida. Teve períodos, longos períodos da minha vida que eu fiquei sozinho. Sozinho, absolutamente sozinho. Mas o Espírito Santo estava ali comigo. Quantas vezes eu era a única pessoa que eu estava certo, fazendo as coisas certas, e todo mundo me criticando porque eu estava fazendo certo, porque eu era o idiota. Porque todo mundo fazia errado. Daí veio uma auditoria e todo mundo rodou, exceto eu. Mas durante um grande período eu tive que aguentar pessoas rindo de mim e outras me criticando, porque eu estava fazendo tudo direito. Não ganhei absolutamente nada com isso, fazendo as coisas da forma correta. Mas uma única coisa eu posso dizer: eu perdi pessoas que não valiam muita coisa, porque eles não tinham pudor em fazer as coisas erradas e se vangloriar por causa disso. Mas eu digo, em todas essas coisas eu fui mais que vencedor. Jesus estava comigo ali, eu passei cada apuro. Eu não estou aqui para ficar contando testemunho pessoal. Estou aqui para falar da palavra de Deus. Mas passei por períodos difíceis na minha vida. Deus tirou tudo de mim em dados momentos, mas Ele me deu em outras formas. Até mesmo no momento que Deus me tirou o emprego no meio da pandemia, eu consegui uma carteira de cliente muito maior, que Deus me fez prosperar. Até nesse momento de dificuldade que eu achei que eu estaria passando por um péssimo momento, foi um momento que Deus me deu condições para poder descansar um longo período, que era o que eu precisava, porque eu já estava há mais de 10 anos numa batida muito forte, com trabalho, estudo, e eu precisava descansar. E durante o período de descanso, Deus me deu uma carteira de cliente nova, que enquanto eu descansava, eu ainda conseguia operar à distância e ver que Deus estava agindo, cuidando de mim nos mínimos detalhes. Mas Deus me tirou tudo naquele momento. Eu tive que ficar em casa com a minha família o tempo, e Deus me colocou de novo para dentro de casa, para ter momentos com a minha família, para poder discipular novamente a minha família, para poder evangelizar meus filhos que estavam crescendo. Meus filhos estão crescendo e eles acreditavam mais na Marvel, nos super-heróis, do que na Bíblia Sagrada, em Jesus. E eu estou aqui num longo período mostrando para eles quem é o nosso verdadeiro herói, que é Jesus Cristo. Mas para isso Deus teve que tirar muita coisa de mim, para que eu pudesse parar e estar no centro da vontade dele.
Deus me tirou os grandes púlpitos, eu não prego mais em grandes igrejas, e eu tenho um prazer enorme hoje de estar dentro das casas, pregando o evangelho, discipulando as pessoas, mostrando o caminho que Jesus Cristo quer que elas sigam. Hoje eu não faço mais nem questão de ser convidado para pregar em grandes igrejas, mas eu tenho um grupo de casas aonde eu vou lá pregar o evangelho e ver as pessoas nascendo ali, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador, vendo uma mudança genuína na vida deles. E o que eu tive que fazer para começar tudo isso? O que eu precisava, Deus já tinha me dado, já estava nas minhas mãos. Um violão, que eu não sou um bom músico, todo mundo diz isso. É só ver os comentários das canções que eu toco. Mas pelo menos cantar eu canto. Não sou o melhor músico do mundo, mas eu tenho uma Bíblia na mão e um violão, que eu vou, evangelizo, entro para dentro de uma casa, ali começo a discipular aquela família. Vêm os amigos, entram para casa também, começam a aceitar a Jesus, começam a confessar Jesus Cristo como Senhor, Salvador da vida deles. E é isso que Deus me vocacionou. E eu perdi muito tempo, muitas vezes, com grandes projetos, com grandes coisas, e eu estava esquecendo do principal de tudo que Deus tinha me vocacionado, que era ser um ganhador de almas. Porque, irmãos, o que adianta pregar para uma igreja com 10, 15 mil pessoas, sendo todos crentes ali? Muitas vezes cascudos, que já estão desviados dentro da igreja, mas são religiosos de plantão. Você vai lá e prega a palavra e nada acontece. Mas muitas vezes eu estou dentro de uma casa com 5, 6, 8, às vezes 10 pessoas. E quando termina, aquelas pessoas inteiras reconhecem Jesus Cristo como Senhor. Essa semana eu estive numa casa ministrando a palavra de Deus para eles. E quando eu estava ministrando ali, todas as pessoas da casa estavam chorando, porque fazia um tempo que eles não sentiam a presença de Deus na vida deles. Isso é tudo que nós precisamos para executar os planos de Deus para as nossas vidas, queridos. Muitas vezes as pessoas querem encher estádio, mas o que nós precisamos encher é o coração de pessoas com a palavra de Deus e com um bom perfume do Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu tenho para você. O que você tem nas suas mãos, é isso que Deus precisa usar. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Dê lugar a Ele. Busque, fale com Ele, ore, clame ao Senhor. Peça que Ele vai te dar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nos momentos de deserto, como você passou, era para você estar crescendo na fé. Não carrega isso dentro de você como se Deus estivesse te punindo, como se a vida estivesse te castigando. Entenda simplesmente que Deus estava ali juntamente com você, te guardando em todos os seus caminhos. Curve sua cabeça que eu vou orar por você neste momento. Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, estou em Tua presença, te pedindo que o Senhor olhe por esse meu irmão, por essa minha irmã que está ouvindo essa mensagem, que tem promessas de Deus para a vida deles, mas que já passou anos e eles estão ali angustiados, esperando o momento que o Senhor vai começar a fazer grandes coisas, mas que o Senhor possa abrir os olhos desse meu irmão, dessa minha irmã, para que eles possam dar o primeiro passo, começar a caminhar, para que o Senhor possa fortalecê-lo, derramar o Espírito Santo sobre eles, para que eles possam pregar a Tua palavra com poder e autoridade, que eles possam executar as obras que o Senhor tem a executar na vida deles com uma autoridade, que eles possam abrir os seus negócios, que eles possam serem grandes empreendedores, tanto na vida secular quanto no reino, que o Senhor venha trabalhar a cada dia e mostrar para eles, assim como o Senhor tem mostrado para mim, que tudo aquilo que nós precisamos o Senhor já deu. Em nome de Cristo Jesus que eu oro a Ti, ó Deus. Pai, eu Te agradeço por tudo, porque o Senhor tem feito grandes coisas e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Querido, que Deus abençoe você e a tua casa. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus, o Senhor.